Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, uma boa noite, mais um encontro no nosso tratamento, nosso trabalho de quarta-feira, da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. É sempre uma alegria estar com vocês. Eu almejo, como eu sei que todos vocês também almejam, o momento, o dia, a hora em que nós vamos nos abraçar de pertinho. Mas, por enquanto, devido às orientações, do Ministério da Saúde, as orientações governamentais, vamos nos comunicando desta forma, porque é prudente sempre seguirmos as orientações que são dadas para a nossa saúde. Muito bem. Hoje é o tratamento de socorro espiritual, que acontece todas as quartas-feiras. Então, para nós darmos por iniciado o nosso tratamento, nós vamos fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida nós vamos nos colocar ali quietinhos, serenos, para que o mentor amigo possa vir nos oferecer o passe, como exatamente acontece dentro lá das instalações da nossa casa. A espiritualidade, ela vai aonde tem necessidade. Não existem impedimentos para a espiritualidade como nós, que nós temos uma parede que nós não podemos passar. A gente pensando, nós nos conectando, eles vão captar o nosso chamado e eles vêm em nossa busca para nos auxiliar. Isso é uma felicidade. Então, vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por este momento, agradecer a Jesus pela vida, pelas oportunidades de aprendizado, por esta possibilidade de nós estarmos aqui nos encontrando. Vamos pedir a Deus que essa nossa conversa seja muito produtiva, que eu possa aprender algo e vocês também junto comigo, que enquanto nós estivermos, Senhor da vida, ouvindo a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade amiga possa cuidar de nós em todos os aspectos, o combo, a nossa parte física, mental e espiritual. E assim agradecidos, vamos pedir ao nosso mentor, junto com os mentores da casa, que possam com as suas mãos estendidas em nossa direção, estar nos ofertando todos os fluidos que nós necessitamos para equilibrar o nosso corpo, energeticamente, nos elevando, nos fortalecendo. E assim, com a certeza de que esses nossos amigos que nos querem tão bem nos ofertaram o passe, nós vamos bater o nosso papinho da noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar das provas voluntárias e o verdadeiro silício. Muito bem. Nós vamos fazer assim, nós vamos conversar um pouquinho para chegar na finalização da ideia do capítulo, tá bem? Mas eu convido a todos vocês, como a nossa conversa tem que ser uma conversa mais compacta, que peguem os seus evangelhos e leiam a lição com muita atenção, porque ela é rica, ela abre as nossas mentes, ela abre as cortinas do conhecimento para nós nos tornarmos pessoas mais aptas para a vida, para tomar decisões, como todas as lições do Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, vamos lá. Vamos pensar assim, que nas nossas encarnações nós vivemos situações que nos trazem aprendizados. Muitas situações vêm num pacote único, né? Embaladas, temperadas com situações de sofrimento, enfim, que são as nossas provas, que através dessas provas é que nós evoluímos, tá certo? Então, seria certo nós buscarmos meios de amenizarmos as nossas provas? Se nós fôssemos pensar nisso, é a mesma coisa que nós falarmos assim: eu tenho uma farpa no meu dedo. Aquilo me causa uma dor, aquela situação me traz um aprendizado, não é verdade? Mas está errado nós pegarmos uma pinça e tirarmos a farpa? Se nós sofremos uma queda e nos machucamos, quebramos um osso, damos um mau jeito, está errado diante daquela dor, daquela situação que nos limita, nós buscarmos o socorro do médico para nos auxiliar? Não tem nada de errado. A função, né, que essas provas vêm para nos trazer, por exemplo, é para nos estimular o uso da inteligência, para nós usarmos o raciocínio. Outra consequência que vem dessas situações é nós aumentarmos a nossa paciência diante daquela situação que nos traz um desafio ou um sofrimento, uma limitação de algo que nós gostávamos e agora não temos, tá certo? E, como já falamos num outro bate-papo, a resignação, né? Entendermos porque temos fé que aquilo está na nossa vida para fazermos aprender, buscarmos sempre a solução do problema, mas diante da vivência dele, não nos revoltarmos com Deus, não ficarmos blasfemando, maldizendo, reclamando. É o seguinte, eu estou vivendo essa situação, eu vou procurar a solução deste problema, mas eu não vou maldizer a Deus porque estou vivendo como se Deus tivesse cometido um erro ou estivesse me punindo, porque Deus não pune ninguém. As nossas dificuldades vêm das consequências das ações que nós praticamos, das opções que nós tivemos na vida. Muito bem. Fechamos uma partezinha do nosso raciocínio, tá certo? Quando nós temos essas nossas provações, é meritório nós agravarmos o sofrimento que vem com as nossas provas? Será que está correto diante de Deus nós buscarmos aumentar o nosso sofrimento, tomar alguma atitude que nós sabemos que vai aumentar o nosso sofrimento? É meritório, desde que o aumento do nosso sofrimento seja em consequência de ações que nós tivermos, tá certo? Que nós tivemos para auxiliar por caridade o problema de uma outra pessoa. Então, vamos supor um exemplo simples assim. Então, eu tenho ali um pouquinho de alimento, tá certo? É um pouco de alimento que eu vou me alimentar, mas mesmo assim não vai me satisfazer integralmente. Mas eu vejo que o meu irmão em Deus não tem alimento nenhum. E que o meu pouco, para ele, é muito. Quando eu reparto o meu alimento com este meu irmão,
Eu vou aumentar o meu sofrimento porque eu tinha pouco e agora vou ter menos ainda, eu vou ter mais fome. Eu estou agravando o meu sofrimento, mas para aliviar a dor do meu irmão. Se eu vou ajudar uma pessoa, por exemplo, a pessoa vai sofrer um acidente, ela vai sofrer um acidente no metrô, por exemplo, e aí eu coloco a minha vida em risco e vou ajudá-la, e aí me machuco, aumentando o meu sofrimento. Isso é um exemplo, né, das várias coisas que acontecem na vida. E aumento o meu sofrimento voluntariamente, é muito meritório. Por quê? Porque este aumento de sofrimento, ele vem com o sacrifício. Fiz por amor a ele, ao meu próximo. Então, isso é muito meritório diante de Deus. Agora sim, quando eu busco o sofrimento, pensando somente em aumentar para mim, como se fosse assim uma continha diante de Deus, aí nós temos o nosso orgulho falando mais alto e o fanatismo. Vamos parar para pensar que Deus nos oferece um corpo físico que nos servirá de morada durante um determinado número de anos, que ele tem todas as características que são necessárias para eu vivenciar situações que vão me trazer aprendizado. Este corpo físico, ele tem saúde ou a ausência dela ou a limitação dela para que eu viva determinadas situações. Aí a pessoa pode pensar assim, mas o Evangelho fala assim, bem-aventurados os aflitos. Então, eu vou aumentar o meu sofrimento, as minhas aflições, para aumentar o meu mérito diante de Deus. Então, vou buscar situações em que aumente o meu sofrimento, pensando que assim eu vou me elevar. E isso é um equívoco, é um erro enorme. Quando nós fragilizamos o nosso corpo físico, que já tem por si só uma missão, uma prova, vivências em que ele precisa estar com todo o seu arsenal de saúde, de energia para cumprir aquilo, e que não é pouco, é a medida exata para o nosso aprendizado, e você coloca situações em que você o fragiliza, você está colocando em risco as condições de que você seja bem-sucedido na sua encarnação. Isso é uma ignorância. Então, nós não podemos fazer isso. Muito antigamente, por isso que a lição chama provas voluntárias, eu estou lendo no Evangelho, e o verdadeiro silício. O que era o silício? O silício era uma vestimenta que as pessoas usavam, feita de crina, de animal, que era extremamente, ela machucava ao contato com a nossa pele, eles vestiam aquilo para ficar sentindo dor, para se machucar. Ou eles pegavam um cordão feito deste mesmo material e apertavam na perna, amarravam e ficavam apertando para se machucar, para ter dor, pensando que se fizessem isso, se sofressem, estavam se elevando diante de Deus. Será, meus irmãos, que fazer isso com o nosso corpo é o que nos eleva diante de Deus? Será que a gente cuidar bem do nosso corpo para termos condições físicas, um corpo sadio para seguir adiante, não é isso que vai nos dar condições de sermos bem-sucedidos e aí sim irmos em direção à evolução e o que nos leva de fato mais perto de planos melhores, mais perto de Deus? Sim? Então, meus queridos, vou falar para vocês que nós temos que entender. Essa matéria que nos é ofertada para nós vivermos estes nossos anos,
Nós temos que amar o nosso corpo. Não é como essas pessoas que cultuam a beleza ou o físico. Nós temos que amar o nosso corpo porque ele é a nossa morada, ele é a nossa casa, entre aspas, para que nós possamos viver, evoluir, aprender, estar através dele, vivendo com as pessoas que nós temos que viver para viver situações que nos façam evoluir, ir para diante, melhorar. Muito bem? Então vamos amar o nosso corpo, vamos nos alimentar bem, vamos praticar esporte, vamos pensar positivo, certo? Vamos alimentar as nossas mentes de bons pensamentos, de boas ideias, de esperança, de otimismo, porque uma mente sadia vai proporcionar também saúde para o corpo físico. E se o corpo estiver doentinho, porque tem que estar doente, a mente sadia vai ajudar que este corpo, que este conjunto, corpo e espírito, possam seguir adiante com fé, com resignação, tá certo? Porque estamos alimentados por bons pensamentos. Não vamos gastar a nossa energia judiando do corpo. Se for para nós usarmos a analogia, né, do silício, ou essas pessoas que ficam se fustigando, se flagelando, vamos flagelar sim em nós o nosso orgulho, a nossa vontade às vezes de fazer uma fofoca, a nossa língua solta que fala coisas que não deve. Vamos fustigar em nós às vezes as tendências que nós temos de pensar coisas que não são positivas. Vamos fustigar em nós a preguiça. Vamos nos elevar, meus irmãos. Muito bem? Isso é o que hoje a nossa lição nos traz, né? Vamos usar a nossa energia, o nosso corpo para fazer boas obras. Em vez de nós ficarmos judiando do nosso corpo através desses flagelos, né? Desses sofrimentos voluntários, em que não seja para outra pessoa, porque aí sim é muito legal, muito meritório, mas vamos usar a nossa energia, a saúde do corpo para trabalhar, praticar caridade, ajudar o próximo, ajudar a nossa família, ajudar os nossos irmãos, ajudar o nosso planeta. Tá bem? Vamos então fazer agora as nossas vibrações, meus queridos, pensando com amor. Eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho e imaginem o planeta Terra na frente de vocês. Olhem para o nosso planeta e mentalmente envolvam o nosso planeta em amor, em saúde, em paz. Vamos vibrar pelos governantes que têm que tomar decisões que sejam sábias em nome do próximo. Vamos vibrar pelos nossos cientistas, que eles tenham muita luz para buscar a cura das doenças. Vamos vibrar por todos aqueles que trabalham enquanto nós estamos protegidos dentro dos nossos lares para garantir a nossa saúde. Vamos vibrar pelos médicos, pelos enfermeiros, porque atrás daquele avental, de todos aqueles paramentos que trazem proteção, há um ser humano exatamente como nós, com as mesmas necessidades, as mesmas aflições, os mesmos medos, com uma família esperando em casa
então que eles possam receber o nosso amor e a nossa gratidão. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que cuidam da limpeza das ruas, pelos nossos policiais que cuidam da segurança da população, por todos aqueles que continuam trabalhando nos serviços essenciais, para que nós possamos estar protegidos dentro dos nossos lares. Vamos vibrar por todas as casas espíritas, e em especial pela nossa, pela FEAC, pedindo que cada casa espírita seja um centro luminoso a trazer luz e paz para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os pais de família, por todas as mães, pelas crianças, porque estamos vivendo tempos conturbados. E vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a Deus que tenhamos o equilíbrio, que tenhamos a sensatez e tenhamos a força para sermos verdadeiros trabalhadores do Cristo. E vamos para a nossa finalização. Vamos fazer a nossa prece que Jesus deixou para nós, para encerrar essa nossa conversa tão gostosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma boa semana a todos, muita paz.